Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. Hoje vamos falar sobre lealdades sistémicas. Até então temos tido nesta live figuras femininas, às quais eu honro a sua existência, a existência do feminino, a sua intuição, a sua força, tudo aquilo que o feminino nos traz, a sua ancestralidade, mas a ancestralidade também é feita do masculino. Então nada mais, nada menos do que termos também aqui a força do masculino para trazer equilíbrio ao nosso campo. E hoje o nosso convidado é o nosso querido Anderson. Para quem não me conhece, o meu nome é Solange Faria, sou hipnoterapeuta e terapeuta holística e vou então trazer aqui o nosso querido Anderson para conversar connosco sobre as lealdades sistémicas. Muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitares este convite, para participares aqui de um cafezinho com a Sol, para falarmos então destas lealdades sistémicas que todos nós carregamos, não é? Então, para quem não te conhece, Anderson, apresenta-te. Quem é o nosso Anderson? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar do mundo. É um prazer enorme estar aqui, Sol. Me senti muito honrado com o seu convite, de poder estar conversando contigo um pouquinho, falando sobre as nossas experiências. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, eu sou terapeuta sistêmico, eu moro no Brasil. Eu moro em São José dos Campos, estado de São Paulo. E é isso. Estou muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui nessa live com você, viu, querido? Eu também estou muito, muito feliz por te ter aqui, por ter esta força do masculino para equilibrar um campo que até então tinha trazido somente mulheres. Mas nós também queremos que os homens também venham e que acrescentem ao nosso campo, não é? Com o seu conhecimento, com a sua força, com tudo aquilo que o masculino também traz. Então hoje sinto-me acolhida por ti. Muito obrigado. Eu Então, que o que são as agradeço. desigualdades sistémicas? Para quem nunca ouviu falar disto, o que é que tu consideras serem estas lealdades sistémicas? Então, Sol, muito bom esse tema que você trouxe para a gente conversar hoje um pouquinho. As lealdades sistêmicas, né, na visão da constelação familiar, elas estão muito presentes no dia a dia da gente, sabe? E às vezes é de forma consciente ou inconsciente. Às vezes nós escolhemos essa lealdade com o nosso sistema, sabe? O sistema ao qual nós nascemos. Porque a partir do momento que nós nascemos nesse mundo, nós ganhamos o direito de pertencer a uma família, né? Não importa qual família seja, se é funcional, disfuncional, não estamos aqui para julgar, entendeu? Mas a partir do momento que nós nascemos, nós ganhamos esse direito de pertencer a um sistema familiar. E talvez de forma inconsciente, né, ou consciente às vezes, nós repetimos alguns padrões desse nosso sistema na nossa vida, né? E isso pode ser positivo ou pode ser negativo, porque existem padrões que nos impulsionam para a vida, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos, vencer na vida, superar as dificuldades, né? Padrões positivos. Só que também tem uns padrões negativos, né, amiga? Que às vezes também a gente repete e atrapalha a nossa vida e nós não sabemos, às vezes, nem como lidar com isso. Exato. E qual seria, do teu ponto de vista, uma forma de ter mais consciência, não é? De trazer à consciência essas lealdades que nós carregamos com os nossos ancestrais? Muito bom, muito boa pergunta. Então, de repente, né, Sol, quando eu amadureço mais, né, quando eu sou mais novo, talvez eu não tenha essa consciência por conta da minha idade, né? Eu digo assim, eu, Anderson, e a quem estiver assistindo também. Quando nós éramos mais novos, né, crianças, adolescentes, talvez nós não
não tivemos essa consciência, né, que nós carregamos padrões no nosso sistema. Aí eles começam a se manifestar na fase adulta, né? Isso não quer dizer que adolescente também não pode ter, pode, só que ele não tem essa consciência. E a gente também adulto também não tem, tá? Mas quando nós somos mais adultos, né, nós começamos a questionar essas coisas que acontecem com a gente, né? Nós paramos um momento na vida e começamos a questionar, por que eu faço isso de certa forma? Por que eu sempre faço do mesmo jeito? Por que eu não consigo atingir tal objetivo? Por que eu não consigo, né, um exemplo, por que eu não consigo um emprego que me valorize? Ou por que eu não consigo um relacionamento amoroso que me faça feliz? Ou vários questionamentos da vida, né? Então, quando a gente se depara com esses questionamentos, é o momento da gente perceber se nós não estamos em lealdade com algum antepassado do nosso sistema, ou com alguma repetição de padrão do nosso sistema. Aí é o momento de virar a chavinha, sabe? Quando sentimos um desconforto na nossa vida, ou por vezes até no nosso corpo físico, nós percebemos que algo não está bem. E começamos então a tentar investigar, a tentar entender o que é que não está bem, o que é meu, o que é que não é. Existem situações que nós acreditamos, às vezes mesmo consciente, que nós temos que repetir, porque foi aquilo que nós conhecemos a vida inteira. Então, para uma pessoa que, por exemplo, cresce num lar, digamos, com muita violência doméstica, essa pessoa repete o que ela conhece, ela não conhece a sua realidade. E não tem bem a ver com o que lhe é dito, porque imaginemos, eu posso sofrer muita violência doméstica e dizer à minha filha, nunca aceites que um homem te faça isso. Mas ela viu que eu sempre aceitei, prezei que a família ficasse unida e que é assim que tem que ser, e que uma mulher tem que aceitar e que tem que se calar. Então, por vezes, ela vai carregar esta lealdade não daquilo que eu falei, mas daquilo que ela viu que eu fiz com a minha vida. Então ela não vai saber fazer diferente. Até ela entender que está em lealdade comigo, ou até com outras que vieram antes de mim, e decidir, a partir daí, quebrar com esse ciclo e escolher fazer diferente. Mas para nós também quebrarmos os ciclos, primeiramente nós temos que entender a nossa história, conhecer, depois entender e especialmente honrar que todos fizeram aquilo que sabiam, não aquilo que nós queríamos ou que achamos correto, mas o que cada um sabia, com a consciência que tinha, não é? Com o seu conhecimento, com as suas capacidades. E existe muita dúvida no que toca a honrar a nossa história. Às vezes as pessoas acreditam que honrar é perdoar tudo, aceitar tudo. É um pouco de aceitação. Eu digo que honrar é nós aceitarmos que foi como tinha que ser, independentemente de nós gostarmos ou não, foi como tinha que ser, como eles chegaram a fazer, mas não significa que nós temos que repetir. Honrar não é repetir. Ver que aquela foi a sua história. Podemos, a partir daí, dessa consciência, fazer diferente. Perfeito. Nossa, muito bom que você trouxe. Perfeito. Quando nós nos deparamos com, né, como eu disse, com esses questionamentos, aí é o momento da gente se abrir, né, para poder querer ou não mudar esses padrões, porque nós temos livre-arbítrio também. Sim. Se eu não quero mudar, eu tenho o direito de não mudar, entendeu? Só que daí, quando eu estou disponível a mudar, da mudança, aí começa um processo, né, dentro de mim e automaticamente fora também. Aí tudo também tudo começa a se mudar, transformar por fora também. Mas o início de tudo realmente é dentro de mim. Se não parte de mim esse desejo de querer mudar e quebrar esses padrões, né, não há muito o que fazer por enquanto. Mas é Isso. muito legal o que você disse com relação a honrar os nossos familiares, porque as pessoas confundem na constelação familiar que nós temos que amar as pessoas que nos fizeram mal, né? Temos que aceitar, não é isso. O que aconteceu, realmente aconteceu, nós respeitamos muito isso, não julgamos o que aconteceu com o nosso passado, foi doloroso, foi difícil, né? Nós não estamos aqui para julgar nada, só que nós não precisamos ficar presos a isso, ou ficar repetindo isso na nossa vida, com os nossos descendentes, no caso, nossos filhos, né? Então, o honrar
o pai e a mãe que nós trazemos na constelação é você aceitar que eles foram pessoas comuns, como eu e como você, né? Nós temos a ideia de que o nosso pai, nossa mãe tem que ser perfeito, tem que ser o pai perfeito e a mãe perfeita. E eles são comuns como a gente, né? Como eu, como você. Então nós temos que saber separar, né? Da nossa família, o pai do homem e a mãe da mulher. E é assim. Exato. E quando nós olhamos para eles como seres imperfeitos, como nós também somos, nós começamos a ter mais empatia pelo que eles passaram por tudo que eles nos proporcionaram. Apesar de tudo que aconteceu, a constelação trabalha que nós temos o maior dom já que nós recebemos dos nossos pais. E esse dom é impagável, não há preço. A sua vida tem preço, Sol? Não. Se eu Foi o te melhor que perguntar assim, se eu te perguntar assim, quanto vale a sua vida, Sol? Você saberia responder? não. Exatamente. Então é o que a constelação faz. A vida não tem preço. E essa vida veio dos nossos pais, do nosso pai biológico, da nossa mãe biológica. E isso, a constelação diz que nós temos que honrá-los só pela vida que nós temos, só por estarmos aqui hoje vivos. E aí nós, com esse movimento dentro do nosso coração, nós começamos a ser gratos, começa a crescer em nós uma gratidão, sabe? Gratidão por estar aqui através deles. E parece assim, parece que é simples falar, né? Mas é uma coisa que começa a transformar você por dentro. É muito, muito bom. E o que tu disseste realmente faz todo o sentido, porque é um processo, não é algo que se faz assim do dia para a noite, não é algo que no mês está resolvido, não, é um processo interno que nós vamos fazendo, cada um no seu ritmo, desde o honrar a vida e agradecer a vida que recebemos deles, ao entender que, além de mãe e pai, eles são seres humanos, como nós, ou seja, falhos e também têm os seus acertos, e que também têm uma história, também foram crianças, também carregam a sua bagagem, as suas dores. Muitos também se sentiram rejeitados, não amados, acolhidos, seja lá o que for. Então eles trazem tudo isso, não é? Nos dão essa vida também vem com isso. Muitas pessoas acreditam que todo o pai e toda a mãe nasceram para amar. Não. Muitos foram portais de vida. Mas a capacidade de amar é algo que se desenvolve ao longo da vida. E nem toda a gente desenvolve. Está tudo certo. Mas a maior dádiva que nós recebemos dos nossos pais é realmente a vida. E eles foram os pais perfeitos. Quer a gente que gosta, quer não, são os pais perfeitos para sermos quem somos. E até as adversidades que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, tudo aquilo que nós temos como os nossos traumas, os nossos sofrimentos, muitas vezes é o que nos impulsiona para a vida, é o que nos faz fazer diferente. Que se nós formos, imaginemos assim, uma criança super protegida pelos pais, uma criança que não cai, os pais têm medo que ela se magoe, uma criança que nunca cai, tem que dar sempre os seus passos acompanhada. Um dia esses pais não vão estar lá. Como é que ela vai caminhar se ela não aprendeu a caminhar sozinha? Como é que ela vai lidar com a dor a primeira vez que ela cair na vida, não é? Então, nem todas as nossas dores vão nos fazer mal. Acredito que nenhuma. Acredito que a dor é uma professora. Ela vem sempre para nos alertar alguma coisa que não está bem e para nós entendermos o que é que nós podemos fazer com isso. Com essa dor, quando ela vem para o nosso campo físico, é porque ela começou aqui, no nosso pensamento, que gerou alguma emissão e que ela veio para o nosso campo físico. Então a dor ensina. Nós estivemos abertos a aprender. Muito bom, é isso mesmo. Realmente é assim que funciona mesmo. Muito bom. Com relação às lealdades sistêmicas, como nós estamos falando, de repente, como eu falei, nós carregamos no nosso sistema alguns padrões que nós não nos damos conta. Né? Eu tenho certa atitude diante de alguma situação, por que eu tenho medos, né? Por que eu tenho algum bloqueio. Então, nós também carregamos dos nossos ancestrais esse padrão, né? Não é só do nosso pai, da nossa mãe, né? Porque nós viemos de uma linhagem, né, do pai e da mãe. E para nós estarmos aqui hoje, várias pessoas tiveram que se encontrar, né?
muitas pessoas, são incontáveis. Então, assim, cada uma delas trouxe a sua emoção, seu sentimento, a sua bagagem, os seus próprios bloqueios, né, os seus próprios medos. E da mesma forma só que nós passamos para os nossos descendentes a parte genética, né, da nossa parte física, o nosso DNA, a constelação também acredita que nós passamos também a parte emocional para os nossos descendentes, porque de certa forma fica marcado no nosso DNA os medos e traumas que nós passamos também. E também as alegrias, as felicidades, as conquistas também ficam marcadas, não é só coisa ruim, né? Nós conseguimos transpassar para os nossos descendentes através do DNA, né? Então, nós também carregamos emoções ocultas do nosso DNA, que também são dos nossos antepassados. E, às vezes, é de bem distante, não é muito próximo. Às vezes, são muitas gerações atrás, né? Existe também aquela, aquela repetição em padrão coletivo, por exemplo, os brasileiros carregam um padrão coletivo também de traumas, de bloqueios, né? Que nós vemos de um país que foi colonizado, que tomou o lugar dos índios, passou por um processo de independência. Então, assim, existe o processo pessoal de cada um e coletivo também. Da mesma forma que os portugueses também passaram pelas batalhas deles e os outros países também. Então, nós somos uma soma de multifatores, entendeu? Nós somos muito complexos. Então, assim, é bem complexo mesmo lidar com o ser humano e conosco mesmo, né? Sim, nós carregamos as lealdades não só dos nossos ancestrais, mas de todo o ambiente que nos envolve. O lugar onde nós nascemos, onde nós somos criados, não é? Onde nós crescemos, também nos molda, tem uma grande influência na nossa personalidade. E muitas das vezes, quando nós mudamos, saímos desse lugar onde crescemos, onde nascemos, nós mudamos totalmente ou de personalidade. Porquê? Porque nós saímos daquele ambiente, que também é muito importante. E muitas vezes nós precisamos voltar à nossa raiz, ao nosso ambiente familiar, e precisamos vivenciar, relembrar muitos fatores que estão ali na nossa raiz, não é? No nosso núcleo. E então todos os fatores influenciam, os internos e os externos. É aquela lei que está dentro é como o que está fora, não é? Então tudo aquilo que nós vamos vivenciar fora também existe cá dentro. A forma como nós vivemos e como nós agimos tem muito a ver com aquilo que está dentro de nós. Se eu olhar Perfeito. para o mundo e tudo for muito feio, tudo for um caos, é porque esse caos existe dentro de mim. Mas se eu também conseguir olhar a beleza externa das coisas, das pessoas, é porque essa beleza também existe dentro de mim. Então, nada está desligado, não é? Está tudo conectado. Perfeito. Nossa, muito bom. Outro fator também, só que a constelação vem nos ensinar, nos mostrar, né, através de Bert Hellinger, que é o fundador, o criador da constelação familiar, né, que trouxe para nós aqui esse modelo que nós usamos hoje aqui, na atualidade, né, ele também fala muito do pertencimento, e que um sistema familiar funcione, todos têm que pertencer, né, ninguém pode ser excluído. Então, nós trabalhamos muito com a não exclusão. O que significa isso? Quando eu excluo algum familiar meu por conta de questões pessoais, ou traumas, ou, né, mágoas, raiva, quando eu excluo, tudo que é excluído, ele tende a vir para mim de novo para que eu olhe para isso e acolha. Aí vem de várias formas, pode vir naquilo que eu escolho para minha vida, algum parceiro, algum trabalho, ou aquilo que eu não consigo atingir, até que eu olhe para isso. Então, quando eu olho para o meu pai, ou quando eu olho para minha mãe, e eu não acolho eles como eles são e eu os excluo, automaticamente eu tenho que, de alguma forma, acolhê-los através do que vai vir para mim. Às vezes eu escolho uma pessoa para conviver comigo que é igual à minha mãe, que eu excluí. E aquela pessoa fica ali do meu lado e me atormentando, me prejudicando, então eu fico, mas por que eu estou perto dessa pessoa, né? Por que essa pessoa tem tanta ligação comigo se eu não consigo aturar ela, gostar dela? Porque ali tem coisas que eu escolhi da minha mãe, ou do meu pai, por exemplo, quando eu escolho algum companheiro, né, para ficar ao meu lado e tem aquela dificuldade toda de relacionamento,
porque ele veio justamente como meu pai é, para que eu tenha que olhar para isso. Né? Você conseguiu entender mais ou menos como funciona? Então, é assim, não pode haver exclusão, sabe? Quando nós excluímos, seja de forma consciente ou até de forma inconsciente, porque também tem exclusão inconsciente, né? Nós nos emaranhamos com aquela pessoa, com aquela situação, criamos um bloqueio emaranhado que vai ficar nos incomodando enquanto não olharmos para isso. E às vezes passa uma vida toda sem a pessoa conseguir olhar, infelizmente. E aí começa a entrar doenças físicas, como você disse, né? A primeira coisa que vem para ser olhada é o emocional. Você começa a ter dificuldades na parte emocional. Quando você não olha para isso, aí vem para a parte física. Quando chega no físico, é porque já está muito mais avançado do que começou no emocional, né? E como que a constelação entra nisso? Ela entra para nos auxiliar para olhar para isso. Olhar onde que eu estou preso, emaranhado, quem eu excluí na minha vida, né? Não julgando o motivo, porque nós estamos aqui para julgar. Todos têm o seu motivo, né, a sua razão. Mas quando eu cometo essa exclusão e eu tomo consciência disso, eu posso reverter esse processo da exclusão, como você disse, com o acolhimento. Não amando, não preciso amar a pessoa que me fez mal, mas apenas acolher e dizer que ela pertence, entendeu? Dentro do meu coração. E essas exclusões não se estendem somente aos nossos pais ou somente a pessoas, mas a situações. E muitas vezes essas exclusões inconscientes são porque nós não sabemos. Filhos que não nasceram, ou filhos que foram excluídos, ou seja, por alguma questão alheia, não é? Ou que não puderam ser assumidos porque eram fora do casamento, seja que situação for. As situações de assassinato estão camuflados, não são falados. É algo abominável para a história, então ninguém quer ter a história de um assassinato na família, então a pessoa exclui, não fala disso, mas depois isso pode se repetir na história da sua família. Roubos, extorsões, muitas coisas, abusos. Então, todas as situações que nós conhecemos e que foram excluídas lá pelos nossos antepassados, e são muitas, não é? Então, elas podem se repetir no nosso sistema. Se um familiar meu, por exemplo, roubou muitas pessoas, prejudicou muitas famílias, passaram fome, todas essas questões, eu posso um dia ser roubada, sentir-me injustiçada, fazer com lealdade com aquelas vítimas de alguém da minha família. Ou posso repetir o que esse meu familiar fez e roubar assim, sem dó, nem piedade de ninguém. E todas as outras questões. Por exemplo, questões de vícios também que existem no seio da família e que também não são vistos, tendem a ser repetidos. Então existem vários tipos de exclusões. Não só pessoas, mas situações, emoções, comportamentos. Nossa, perfeito o que você falou, perfeito. O exemplo que você trouxe é bem assim mesmo. Né? Vamos supor, assim, algum antepassado meu sofreu algum prejuízo, né? Que eu não tenho consciência disso, porque eu não presenciei, mas aconteceu no meu sistema. Algum antepassado meu, um avô, bisavô, trisavô, né? Sofreu alguma injustiça, foi roubado, perdeu dinheiro por alguma coisa, um roubo ou agiota, né, que nós falamos aqui no Brasil. E aí ele carregou isso com ele, essa dor e essa culpa. Aí foi passando de geração em geração. Aí chega até mim para que eu olhe para isso. O que acontece comigo? Eu começo a olhar para as pessoas como se elas me devessem alguma coisa. Entendeu? Eu começo a cobrar das pessoas como se eu me sentisse injustiçado. Tal pessoa me deve, mas me deve o quê? Eu não sei, mas eu sei que aquele sentimento de dever alguma coisa. E parece muito estranho, mas é realmente assim que funciona. E quando você para olhar para isso através da constelação familiar, e você toma consciência disso, é libertador, porque você devolve essa culpa, esse trauma para quem pertence, você acolhe isso, lógico, né? Vê isso com empatia, devolve para quem pertence o que é dele, e você pede permissão, pede a bênção para poder olhar para a sua vida de forma diferente, para que você não precise ficar repetindo. E automaticamente a sua vida começa a fluir. É muito bom isso, sabe? Eu falo assim por experiência própria, tá?
Eu conheci a constelação, no início eu não acreditava muito, eu era meio, como eu sou, né, virginiano, meio desconfiado, então assim, eu sou touro com ascendente em virgem, o ascendente fala mais alto, né? Eu sou meio desconfiado e eu não acreditava muito, sabe? Mas eu sentia que alguma coisa ali poderia me ajudar, então, tinha uma verdade ali que poderia me ajudar. Comecei a participar de constelações presenciais, comecei a ler mais, estudar mais sobre isso. E quando foi a minha vez de sentir isso, foi maravilhoso, libertador. Eu me sinto assim que eu sou uma pessoa antes da constelação e sou uma pessoa depois, porque agora muitas coisas na minha vida melhoraram, muitos emaranhados que eu tinha foram desfeitos, bloqueios que eu tinha, medos, não é mágica, tá? Eu não, agora eu tô perfeito. Não, eu tenho muita coisa para melhorar ainda, né? Mas do que eu era antes para o que eu sou hoje, teve muita mudança e é graças à constelação familiar. E tanto eu sou grato à constelação familiar que eu quis fazer esse movimento com as pessoas. Eu quis retribuir para Bert Hellinger, né, e para a constelação de alguma forma, fazendo com que outras pessoas também consigam se liberar da forma que eu me liberei. Daí aquilo que eu disse anteriormente. As nossas dores, por vezes, tornam-se um impulso, né, para nós podermos ajudar os outros. Porque nós sentimos estas libertações, que elas não acontecem automaticamente, nem do dia para a noite, nem significa que nós agora temos tudo resolvido, porque somos terapeutas, ninguém tem. Todo ser humano que está aqui encarnado tem os seus boletos para pagar, tem as suas dívidas, todos nós temos os nossos problemas para resolver. Mas a constelação, tal como outras práticas, trazem-nos consciência. E nós, com consciência, já começamos a ter atitudes diferentes. Por exemplo, imaginemos assim, uma pessoa que vai fazer umas compras e no ato de receber o troco, o funcionário engana-se e dá-lhe dinheiro a mais. E a pessoa olha, percebe e cala-se. Traz esse dinheiro. É uma vantagem. A pessoa, nesse momento, pode pensar: aquilo não faz diferença, um troco a mais. Mas nós não sabemos se aquela pessoa pode ser despedida do seu emprego por causa disso. Qual é o prejuízo que nós estamos a causar? Então, para nós pode ser uma coisa muito pequena, mas um dia mais tarde nós somos roubados. Nós sentimos-nos injustiçados. Nós esquecemos o que fizemos lá atrás. Então, todos nós somos imperfeitos, somos falhos. E por vezes uma coisa que parece pequena aos olhos dos outros, mas pode ser muito grande para quem passa por essa situação. Eu posso achar que fiz algo a alguém, aquilo foi uma coisa pouca, mas não foi. Para aquela pessoa, a forma como ela se sentiu pode ter sido muito grande. E eu não tenho o direito de julgar o que o outro sentiu. Só ele é que sabe como se sentiu. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço, não pelo que o outro sente. E vice-versa. As pessoas também são responsáveis pelo que fazem, dizem, não pela forma como eu recebo e como eu vou sentir ou como eu vou reagir a isso. Então nós todos carregamos aqui, nós carregamos as lealdades deles, mas nós também vamos deixando. Tanto deixamos um legado bom como um menos bom. Assim como nós carregamos os nossos ancestrais traumas, estas vivências todas, nós também carregamos muita sabedoria. Eles dão-nos muita, muita sabedoria. Vieram antes, aprenderam muita coisa e também nos deixaram essas aprendizagens. Algumas conscientes, outras inconscientes. Nós não carregamos só uma bagagem má ou tóxica ou de traumas. Nós carregamos coisas muito boas da nossa ancestralidade. Por vezes nem temos a dimensão ou não reconhecemos imediatamente toda a sabedoria, todo o legado que eles nos deixaram, para além da vida, que é impagável. Eles deixam-nos muitas coisas boas também. Mas, obviamente, que o ser humano foi educado para olhar para o mal, para olhar para o que dói, para o que falta e não para aquilo que tem. Nós não fomos habituados ou educados para agradecer ao que temos, mas sim para o que não temos. A comparar, ainda me falta isto, ainda me falta chegar ali. Eu posso dar aqui um exemplo. Quando eu comecei a fazer estes processos terapêuticos, com constelações e hipnose e outras práticas, eu estava sempre focada em coisas que me faltavam fazer, em coisas que me faltavam curar. Eu não parava para perceber a dimensão das coisas que eu já curei em mim. Até que um dia eu parei e disse: espera, eu nem estou a reparar nos degraus que eu já consegui subir. Eu olho e digo: ok, faltam, por exemplo, 300 escadas.
provavelmente eu já subi 150 e eu não olhava para isso. Eu olhava para o que falta subir. Mas eu já subi tanto, eu já curei tanto em mim, nos que vieram até mim, nós já fizemos tantos processos maravilhosos, mas falta sempre qualquer coisa. A gente olha para aquela falta, porque é aquilo que estamos a lutar. É verdade mesmo. Nós temos o hábito de olhar só para aquilo que nos falta, né? E não olhamos para o que nós já temos. E a constelação trabalha muito com a gratidão mesmo. Você ser grato pelo que você tem, pela sua vida que hoje você está aqui, que veio dos seus pais, dos seus antepassados. E como você disse, foi perfeito. Não existe só lealdades sistêmicas ruins, existem muitas lealdades boas também. Por exemplo, por que que eu venho nesse mundo, né, nessa existência, e eu sou próspero, né? Eu consigo prosperar, o dinheiro vem até mim de forma fácil, porque lá atrás meus antepassados também souberam lidar com o dinheiro, também respeitaram o dinheiro, também trataram o dinheiro com muito respeito, então veio passando para mim também e chegou até mim. Então eu tenho esse dom, né? Eu recebo esse presente dos meus antepassados de ser próspero também. E também pode ser o contrário. Quando eu tenho dificuldade com o dinheiro, quando eu tenho dificuldade com a prosperidade, pode também estar lá atrás alguma coisa presa com os antepassados que não respeitaram o dinheiro, que não respeitaram, né, como você disse, tomar do outro o que não é dele, né? Essas coisas parece bobeira, mas não é bobeira, porque tudo fica gravado, né, no sistema, né? O que a gente faz ou o que a gente não faz fica marcado no sistema e acaba passando para as próximas gerações futuras. Se não é resolvido naquele momento, naquela existência, fica passando para que outra pessoa do sistema venha olhar para isso e resolver. É como se fosse uma dívida, sabe? Uma dívida que alguém tem que olhar para isso. E aí eu digo que as pessoas que param para olhar para isso, elas são as escolhidas pelo sistema. O sistema, às vezes, escolhe alguém que eles estão tão, assim, vou falar a palavra, tão desesperados para que alguém olhe, que aí escolhem alguém, aí escolhe a Sol, escolhe o Anderson, escolhe quem está aqui na sala, para que aquela pessoa olhe para isso do sistema e libere todo mundo. Porque automaticamente, quando eu olho para trás e me libero desse padrão, eu libero as minhas gerações também antepassadas desse padrão, e todo mundo fica bem. E também libero os meus descendentes, os que virão depois. Então, assim, é uma libertação muito grande e profunda, sabe? E é muito bom esse movimento. E trouxeste um tema muito importante, que é o dinheiro. Muitas pessoas não conseguem recuperar, por muito que trabalhem, por muito que esforcem, mas o dinheiro não para. O dinheiro também é uma energia que está ligada à energia do amor, mas nós não aprendemos assim. Realmente, para quem vem de religiões, as pessoas olhavam o dinheiro como algo sujo e aprendemos muito isto, não é? Que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não cai das árvores, o dinheiro não faz bem a ninguém, mas não é verdade. Nós vivemos num mundo material onde nós precisamos do dinheiro para nos nutrirmos, para termos um teto, ou seja, para as nossas necessidades básicas. Mas fica tão enraizado no nosso sistema, fica tão enraizado em nós, que o dinheiro não é bom, que não faz ninguém feliz, que nós tomamos essa crença como verdadeira e como nossa. Eu não quero ter dinheiro porque eu não vou ser feliz, eu só quero o básico. Eu só quero pagar as minhas contas, não é? Eu não quero ser rica, eu não quero. E nós estamos a mandar isto para o universo. Eu não quero, eu não quero. Um dia eu disse assim, numa brincadeira, eu disse assim, mãe, abençoe-me porque eu vou ser rica. Ela respondeu, não, eu disse, não, porque são as crenças dela. Ela não fez por mal, mas na cabeça dela, uma pessoa rica vai ter muitas desgraças, vai ter muitos problemas, vai atrair coisas muito más. Então a primeira coisa que ela disse, não, filha, isso não. Porque lá está, são as crenças, a ancestralidade dela, de tudo aquilo que foi passando. Dinheiro traz discórdias, traz tantas desavenças, não é? Como o que é que nós vemos quando existem heranças? Guerras, conflitos, não é? Uma herança, geralmente, atenção, generalizando, ela afasta pessoas. Mas eu acredito que o dinheiro, ele só traz aquilo que já existe dentro de cada um. Só traz à tona que já existe em nós. Então não é o dinheiro que vai criar conflitos. Somos nós. Já temos as nossas questões,
É como se o dinheiro fosse só ali assim, um gatilho para nós termos os nossos conflitos. Podia ser por dinheiro, como podia ser por outra questão qualquer. E como eu disse anteriormente, nós estamos mais habituados a olhar para aquilo que é mau. Quando é que as pessoas se juntam? É num velório, funeral, no mal, digamos assim. Não é no bom. Se uma pessoa agora, uma pessoa de uma família muito humilde, de repente fica rica, tu não vês toda a gente em festa. É que ela ficou rica e já não liga a ninguém. Não quer saber da família. Em vez das pessoas ficarem felizes, que bom que ela já não precisa de passar pelo que nós passamos, que bom que ela agora faz diferente. Não. É todo mundo a julgar. Então não é. O mal não está no dinheiro, está dentro de nós, da forma como nós olhamos para ele. E dessa forma tão negativa, nós não estamos a honrar o dinheiro, nós não estamos a respeitar o dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia ajuda-nos em tudo, na saúde, na, na, no nosso conforto, do nosso lar. Nós precisamos de dinheiro para tudo. Só que as pessoas acreditam ainda muito que o dinheiro é uma coisa má, é uma energia má. Então a gente quer afastar o dinheiro, porque queremos afastar os conflitos, queremos afastar os ladrões, queremos afastar os amigos aproveitadores, mas não. Nós não vamos afastar por termos dinheiro, porque fica quem tem que ficar e vai quem tem que ir. Perfeito, é isso mesmo. Nós carregamos muitas crenças com relação ao dinheiro, né? Eu, pelo menos, carregava muita crença, porque na minha família era sempre dito que o dinheiro era sujo, o dinheiro atrai, né? Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro é roubado, atrai os ladrões, né? Ou então, assim, pobre não pode ter dinheiro. Então, a gente cresce com aquelas crenças que são trazidas dos nossos pais e que eles aprenderam dos pais deles, né? Só que quando chega em mim, eu começo a ressignificar isso. Eu começo a olhar, não, o dinheiro, ele não é uma energia ruim. O dinheiro é uma energia boa que chega até mim de várias formas. E com essa energia eu me sustento e eu estou aqui na vida. Porque eu preciso do meu dinheiro para me alimentar, para me vestir, né? Para o meu lazer, para o meu bem-estar, né? E o dinheiro não só é negativo, porque com o dinheiro você faz muita coisa boa, você pode ajudar outras pessoas também, né? Então, assim, é a forma que você enxerga isso, que veio dos padrões da lealdade, que nós estamos comentando aqui, né? A lealdade sistêmica. E como funciona? A gente olha para isso, a gente reconhece que esse padrão chegou até nós, a gente não exclui, a gente aceita, acolhe que esse padrão chegou até nós, a gente devolve para quem né, para quem pertence, seja os nossos pais, ou seja os nossos antepassados, e pedimos a permissão para eles para que nós possamos fazer diferente, podemos olhar agora de forma diferente para o dinheiro e receber o dinheiro na nossa vida, entendeu? E aí vai mudando os nossos padrões e nós vamos passando para a nossa descendência também essa forma positiva de olhar para o dinheiro. É muito interessante. Nós falamos muito desta lei do pertencimento. Eu queria que falasses também um pouquinho da lei da hierarquia, para quem não Ah, está no âmbito das constelações familiares. verdade. Muito boa a sua colocação. Porque nas Ordens do Amor, de Bert Hellinger, né, ele traz esses sistêmicas do nosso sistema familiar, né, que é o pertencimento, que nós já comentamos, né, o outro é a hierarquia e o outro é o equilíbrio. Então, a hierarquia, como que funciona? É aquele que veio primeiro, ele tem prioridade, ele é maior. Ou seja, quem veio antes de mim, quem chegou a esse mundo antes de mim, é maior do que eu e tem prioridade. Então, eu não posso querer ser maior do que os meus pais, porque eles vieram antes de mim, eles me deram a vida. Quando eu me coloco maior do que eles, né, Sol, eu causo um desequilíbrio no meu sistema. E esse desequilíbrio é muito forte e às vezes eu não tenho consciência disso, mas eu causo. Aí eu começo a ter muitos bloqueios na minha vida, começo a ter problemas de relacionamento, problemas do trabalho, problemas com o dinheiro, problemas com escassez, problemas físicos, doenças físicas. É muita coisa envolvida quando eu não respeito a ordem da hierarquia no meu sistema. Então, eu tenho que olhar para os meus pais como que eles são grandes, eles vieram antes de mim. E diante deles, eu posso ter a idade que eu tiver, eu sempre serei pequeno.
porque eles são maiores do que eu. Então, eu posso ter 70 anos de idade, mas meu pai e minha mãe sempre serão maiores do que eu. Então, quando nós respeitamos essa hierarquia, essa lei, o nosso sistema familiar ele flui de forma muito positiva para nós. Nós nos colocamos no nosso lugar. É isso que é importante. Essa lei de hierarquia, ela não se coloca, como eu vou dizer, em relacionamentos, né? Entre relacionamentos amorosos. Não. No relacionamento amoroso, os dois têm o mesmo tamanho. Isso, nenhum maior que o outro. Mas no restante dos nossos relacionamentos, a hierarquia funciona dessa forma. Com os pais, para os filhos mais velhos, para os mais novos. E eu pedi muito para falar desta lei, porquê? Porque é uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é os filhos inverterem os papéis e colocarem-se no lugar de pais e quererem tomar conta da vida dos pais e quererem decidir como é que os pais vão fazer. E muitas vezes nós só precisamos de ficar no nosso lugares pequenos, e entender que eles vieram antes de nós, eles sabem dar conta da sua própria vida. É fácil? Não, mas é possível e é libertador, porque nós temos a tendência de tenho que cuidar, eu tenho que fazer, o meu pai tem que ir ao médico, a minha mãe tem que se cuidar. Eles não têm que nada. Eles vão fazer aquilo que a sua consciência ou que o seu inconsciente acreditar que é o melhor para eles. E nós, como filhos, não queremos ver os pais sofrerem, doentes, mas nós temos uma tendência a colocar-nos maiores que eles. Queremos cuidar de uma forma que chega a ser invasiva. Muitas vezes nós invadimos demasiado o campo dos nossos pais. Queremos resolver as pendências deles. Queremos cuidar da saúde deles. E eles não estão incapazes. Eles não são pequenos. Antes de nós nascermos, eles já existiam, já davam conta da própria vida. Eu não estou a falar de extremos, de pais acamados que precisem de cuidados, não. Estamos a falar de situações normais. A maioria do ser humano coloca-se a uma determinada idade, os filhos colocam maiores que os pais. Isto acontece com quase toda a gente. Isso causa um desequilíbrio enorme na vida. Eu pedir-te para trazer o teu ponto, porque é importante que as pessoas ouçam isto com muita frequência e de várias fontes. É sempre importante perceber que eles são maiores que nós. Não temos aqui uma grandeza, nós não somos mais sábios, mais porque estudamos ou porque acreditamos. Não, eles sabiam. Foram eles que nos passaram essa sabedoria. Se nós até estudamos mais, que bom, foi graças a eles também. Se nós aprendemos a fazer diferente, que bom, podemos fazer escolhas diferentes. Mas com a nossa vida, não com a deles. Então é um lugar assim difícil, tomarmos o nosso lugar de filhos e do lugar que ocupamos. Tem filhos que são únicos, mas tem outros que são de famílias mais numerosas, e simplesmente ficar no nosso lugar. É um lugar difícil, é o nosso lugar. E não nos pormos acima deles e querer tomar conta deles como se fossem crianças incapazes. Quanto mais nós tomarmos esse lugar, mais eles ficam no lugar de filhos. Quanto mais nós olharmos para os nossos pais como fracos e incapazes, mais eles vão sentir assim, por mais dependentes de nós. Então é cada um tomar o seu lugar, e por muito que nos custe, por vezes, ver um pai ou uma mãe fazerem alguma escolha que para nós não é certa, mas é certa para eles. É certa para eles. Tal como foi quando nós nascemos. Foi a escolha certa que eles fizeram, certo? Ao optarem por se relacionarem, por mudarem a vida, foi a escolha certa. Então, se eles acertaram, eles continuam a acertar. Ainda que para nós seja muito difícil olhar para isso. Então, obrigada por trazeres isso. E queres falar também da lei do equilíbrio? Sim, podemos sim. Só completando um pouquinho aqui do que tu disse, é assim, o cuidar dos nossos pais não quer dizer, como você disse, que nós não temos que cuidar. Lógico que se tiver essa dinâmica, que tiver algum pai doente que eu precisar cuidar, lógico que eu vou cuidar, né? Não quer dizer também que eu não vou cuidar dos meus pais porque eles estão doentes. Mas mesmo cuidando dos meus pais, eu tenho que sempre ter dentro de mim que eu estou cuidando dele, mas ele é o meu pai e minha mãe. Ele é grande e ela é grande, entendeu? Ela não virou uma criança ou ele não virou uma criança porque eu cuido dele. Eles continuam sendo os meus pais e eles continuam sendo grandes.
E outra coisa, eles tiveram as escolhas deles. Eles tiveram as escolhas deles do jeito que eles poderiam escolher no momento que eles puderam escolher. E nós não temos que julgar isso, porque nós também fizemos as nossas escolhas. E nós não gostamos de ser julgados por elas. Então nós também não temos que julgar os nossos pais, entendeu? E a consolação é muito maravilhosa porque ela mostra isso pra gente. Deixe com eles o que é deles. Eles são responsáveis pelos atos deles e nós somos responsáveis pelos nossos atos. E isso daí, cada um no seu lugar e cada um passando a força para o outro. Eles passam a força para nós, do masculino e do feminino, a gente recebe essa força, vai para a vida e passa para os nossos descendentes também. É muito, muito bom, muito gostoso isso. Gratidão por trazer. E do equilíbrio, né, que também é a lei importante, é a lei do dar e receber. O equilíbrio ele tem que estar em todas as nossas relações, só. Quando eu, né, Anderson, me dou muito para alguém, ou para alguma situação, ou para alguma pessoa, ou para alguma empresa que eu trabalho, quando eu me dou demais e não recebo em troca de volta, causa um desequilíbrio em mim. Então, se eu tenho um relacionamento com alguém e eu só dou amor, não recebo, eu começo a causar um desequilíbrio nesse relacionamento, né? E a pessoa que recebe também não dá conta, porque recebe muito e não consegue devolver para mim aquilo que eu dei para ela. E geralmente a pessoa que recebe muito, ela vai embora do relacionamento. Ela não dá conta, ela não aguenta, é muito pesado para ela receber muito, né? Mas nós temos também que dar a oportunidade do outro devolver para a gente esse amor. Como um exemplo, assim, eu chego para você e eu gosto muito de você, Sol, eu amo você muito. Aí eu chego para você, todo dia eu trago para você uma caixa de chocolates. Aí eu, olha, tá para você um presente, uma caixinha de chocolate. Você fica feliz no primeiro dia, você fica muito feliz. Aquilo te enche de alegria. Aí no outro dia eu chego e trago outra caixa. Aí você olha para aqui e fala, ah, obrigada, mais uma caixa, né? Você fica feliz também. Você nem começou a comer a primeira e já recebeu outra. Aí eu chego no terceiro dia e trago outra caixa. Você começa a achar aquele estranho. Nossa, mas é muito chocolate, eu não vou conseguir comer tudo isso, não vou dar conta de comer tudo isso. Aí eu venho no outro dia e trago outra. Você não aguenta, Sol. Você fala, para, chega, eu não aguento mais isso. E você vai embora. E eu perco você, entendeu? Então eu não dou o tempo de você digerir, comer o chocolate, saborear o chocolate, querer me dar de volta, ou querer me dar um pedacinho de chocolate, querer me oferecer algum chocolate da caixa. Eu não dou tempo. Eu só vou te dando, 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 e você não tem o tempo de saborear, não tem o tempo de me dar de volta. Aquilo é um desequilíbrio muito grande no relacionamento. E as pessoas, às Até, vezes, não se dão conta disso, às vezes. sim, até mesmo de a pessoa, por vezes, não tem oportunidade de retribuir e sente-se assim perdida. Por exemplo, eu conheço relações onde uma pessoa é muito, muito, muito próspera e a outra não. Então, a que é mais próspera acredita que tem sempre que presentear, que pagar, que dar conta de tudo, porque acredita que está a fazer o bem e o melhor. Mas a outra pessoa sente-se diminuída, porque não consegue retribuir financeiramente. Até poderia retribuir de outras formas, mas naquele momento a pessoa acredita que eu não consigo contribuir da mesma forma, financeiramente, aquilo que eu recebo. Então isso começa a causar ali conflitos, porque elas não conseguem lidar com aquilo. Uma dá muito, a outra recebe, recebe, recebe e não consegue retribuir. E isto pode se estender a tudo, não só à parte financeira, mas ao amor, ao cuidado, não é? Ao afeto. Aquilo que eu posso entender como o meu amor pode sufocar o outro. Aquilo que eu posso entender como o meu cuidado, eu posso dizer, Anderson, olha, acho que agora tu devias cuidar da tua saúde mental, tu devias ir ao médico, tu devias ir em busca dos teus sonhos, tu devias fazer desporto, tu devias. Esse é o meu ponto de vista, esses são os meus sonhos e as minhas expectativas, e tu não tens que responder a todas, porque isso é aquilo que eu quero para ti, mas o que tu queres? Será que é isso que tu queres? E por vezes nós não perguntamos, eu vou empurrar. Olha, o Anderson disse-me que gostava de fazer uma viagem. Eu forço tudo, tudo para tudo. Mas se calhar até tu comentaste aquilo, mas não é a tua prioridade no momento. Eu quero te empurrar. É o teu sonho, eu quero que tu realizes.
e agora tu estás doente, mas tu estás confortável, por alguma razão tu tens algum ganho, mas eu quero que tu te cures, porque eu não te quero doente. Então nós acabamos por ser muito invasivos na vida do outro. Às vezes simplesmente não sabemos respeitar que essas pessoas também têm condições para aprender, têm o seu tempo, têm o seu ritmo, e por vezes nós só temos que ficar assim quietinhos no nosso lugar e aguardar. Se nos pedirem ajuda, tudo certo. Se não, só ficarmos quietinhos e deixar que a pessoa também cuide da sua vida. Tornamos-nos excessivamente cuidadores e isso também desequilibra. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Tem pessoas que querem ser salvadoras, né? Quer salvar o outro, e nós não salvamos o outro. Se o outro não quer, se o outro não está aberto, não é o momento dele, a gente não consegue. E aí nós nos emaranhamos, porque aí nós ficamos frustrados, né? Decepcionados e causamos emaranhamento com essa pessoa. É perfeito o que você falou. Tem que deixar as pessoas livres. Nós temos livre-arbítrio, né? Mas você deixa bem claro, olha, eu estou aqui do teu lado, se precisar de mim, pode contar comigo, pode falar comigo, eu estou do teu lado. Mas deixar a pessoa livre para que ela faça as escolhas delas, né? As escolhas delas próprias. Porque quando eu começo a forçar, né, que você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, eu não posso fazer isso com a pessoa. Eu estou me desequilibrando com ela, estou querendo salvar ela de alguma forma e não é assim que funciona. E E isso é quem não qualquer. quer, não é? Quem É, não isso quer salvar alguém na vida, não dá, a gente só consegue salvar a gente mesmo, e olhe lá, hein? pode lá. Às vezes nem conseguimos nos salvar. Mas é muito legal que você trouxe, e essa lei do equilíbrio, ela se aplica nos nossos trabalhos, né? Quando nós trabalhamos em alguma empresa, algum tipo de trabalho, que nós nos doamos muito, né? Nos empenhamos muito, e nós não recebemos de volta o reconhecimento, o valor, né? Ou o salário que nós merecemos, nós também não aguentamos ficar ali, nós saímos, nós vamos embora. Então, essa lei do equilíbrio é muito importante. E é o contrário também, tá, Sol? Se eu estou no meu trabalho, eu não me empenho muito com aquele trabalho, não valorizo ele, não me dou da forma que eu tenho que me doar para ele, também é um desequilíbrio e eu não aguento ficar ali também, eu saio. Então, Sim, tudo na vida, né, nessa ordem do equilíbrio, se baseia nisso. Eu dou, mas eu também recebo de volta. Eu dou e recebo de volta. muito lindo. E pessoal, eu queria aqui dizer para quem tem assistido alguns reels que eu tenho partilhado, com constelações em 1 minuto, os vídeos são do nosso querido Anderson, da sua autoria. Portanto, não se esqueçam de seguir o canal e apoiar e agradecer todo o conhecimento que o Anderson traz até nós, de forma muito resumida, com os seus vídeos. Acredito que é muito esclarecedor. Quem não está ainda imerso nas constelações, não percebe muito bem do que isto é, esses vídeos assim auxiliam muito, muito. Então sigam o canal, vejam os vídeos e sintam-se à vontade para contactá-lo. Anderson, meu Gratidão. querido, esta conversa está tão boa que eu ficava aqui assim a tarde toda. Muito boa mesmo, é muito gostoso estar Já aqui, estamos muito a gostoso chegar estar aqui ao aqui. final. Eu agradeço a todos que estão participando dessa live. Eu não consigo ver o nome de todos, mas é Karine, Luiz Cláudio, Luísa, James, Estela, minha estrela, gratidão a todos. E aqueles que estão assistindo depois, em qualquer parte desse mundo, Portugal, Brasil, é muito bom estar aqui com você, Sol. Você é uma pessoa iluminada. Eu me sinto muito honrado de poder te conhecer, ter a tua amizade, poder compartilhar contigo as minhas experiências e você compartilhar as suas comigo. Eu sou muito grato. A palavra que eu trago é gratidão mesmo por tudo. E é isso. Só tenho a agradecer a você por ter olhado para mim, né? Você me viu, eu sou muito grato por isso e eu também te vejo. Você tem um bom lugar no meu coração. Obrigado, meu querido. E também quero agradecer aqui à madrinha que tornou esta amizade possível, a nossa querida Luísa Bastos. Verdade. Muito obrigada, meu amor, minha ametista. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada àqueles que viram depois.
E se gostarem, comentem. Se não gostarem, comentem. Tragam sempre algo, porque tudo acrescenta. Se quiserem que a gente volte a ter outro bate-papo assim gostoso, comentem que a gente volta, tá bom? Muito obrigada a todos. A live vai ficar gravada aqui, posteriormente também no canal vizinho. Sintam-se à vontade para ver e rever as vezes todas que acharem necessárias. Obrigada, meu querido. Vejo-te. Beijo no teu coração. Um beijo, amiga. Fica com Deus, tudo de bom para você e para todos que assistiram essa live. Um beijo no coração. E segue a gente Beijos. lá no Instagram.